agradecemos mais essa oportunidade de estarmos na tua casa para aprender mais do Senhor, termos experiências mais fortes com o Senhor e que essa manhã seja usada, meu Deus, para o seu nome ser glorificado e exaltado, meu Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Amém. Irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, versículo 9. Amém? Amém? Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pai, a tua palavra está aberta. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer a tua unção, a tua relação, meu Pai, o teu discernimento, para que essa ministração, meu Deus, venha, meu Pai, exclusivamente a alcançar aquilo que é a tua vontade, meu Deus. Eu coloco, Senhor, cada vida nas tuas mãos, os nossos corações, as nossas mentes, meu Pai, que estejam cativas na tua palavra, ó Senhor, e que o nosso coração esteja aberto para recebê-la em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Pode sentar. Glória a Deus. Quando nós entramos na casa de Deus, a gente entra em um campo de batalha, onde Deus quer ensinar os seus soldados, que somos nós, a combater um bom combate. Então, cada vez que nós entramos e abrimos a palavra do Senhor, Ele está querendo nos ensinar algo, coisas tremendas, coisas profundas, para que a gente não perca a nossa salvação. Até porque hoje já foi falado desse chamado dessa obra, de fazer com que a gente seja salvo. O que mais nos interessa? A nossa salvação. Não é? E a palavra, ela nos esclarece, ela nos faz enxergar justamente aquilo que a gente precisa. Então hoje nós necessitamos ouvir esta palavra e aprender e tomar providências com o nosso coração aberto para que Deus venha trabalhar em nós. Você pega esse versículo: se eu estiver na carne, se eu não estiver na carne, mas no Espírito, né, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí eu te pergunto, quantas vezes num dia nós só ouvimos o Espírito de Deus? E quantas vezes em um dia, estou falando de um dia, não estou falando de uma semana, nem de um mês, né? Quantas vezes em um dia eu escuto a voz do diabo? Com o Espírito de Deus eu vou ter um discernimento, esse discernimento, porque não adianta ninguém chegar para mim e falar assim: não, eu só escuto a voz do Espírito de Deus. Mentira. Mas a partir do momento que nós recebemos a palavra revelada, e a gente começa então a perceber o nosso dia a dia, a nossa conduta, a nossa fala, os nossos pensamentos, nós começamos a o quê? A ter um discernimento vindo de Deus, para estarmos o quê? Nos libertando, protestando a nós mesmos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que eu venha realmente conseguir andar no Espírito Santo, no Espírito de Deus. Essa oscilação, ela nos distancia do próprio Deus. Então tem dia que a gente está amargo, tem dia que a gente não está. Isso é todo mundo, irmão. Todos nós precisamos de o quê? De um tratamento espiritual. Por isso Deus fundou a igreja. Mas cabe a mim entrar aqui o quê? Com o meu coração aberto, né? Tem gente que para poder receber uma libertação, ela precisa de uma imposição de mãos e ali manifesta demônios, mas tem gente que nunca manifestou demônio.
no meu caso. Mas eu tinha certeza, através quando a palavra é aberta, que eu estava cheio de demônios, pelas minhas condutas, pelos meus pensamentos, pelo meu modo de viver. E a palavra então vai confrontando, e a gente vai tendo o discernimento e o entendimento, e começa então o que? A protestar. Eu era prostituto, mas agora eu não quero ser mais, isso não é de Deus. Eu era mentiroso, agora eu não quero ser mais, isso não é de Deus, né? E por aí vai, cada um com seus problemas e seus defeitos. Mas os milagres só se manifestam em cima de problemas. E eu preciso levar esses problemas reconhecendo as minhas dificuldades a Deus. E quando eu faço isso, eu passo a ter o quê? Chance de me encher do Espírito Santo. Aí Deus vem e fala assim: olha, aquilo que está em mim é mais forte do que está no mundo. Então aquilo que está em mim, que é o Espírito de Deus, é mais forte do que as obras das trevas, para poder me enganar, para poder me deixar atribulado, para me deixar atordoado. Você pega, por exemplo, em Gênesis capítulo 38, nos conta uma história de um homem chamado Judá. E também a história do seu irmão chamado José. Você pega Judá, ele foi usado por Deus para não deixar os seus irmãos matá-lo jogando na cisterna. Jogando na cisterna mesmo? Isso mesmo. Então, raciocina comigo. Ele foi usado por Deus, ele foi um pacificador ali, não é? Ao mesmo tempo que a gente é usado por Deus, daí a pouco, ele se sentiu tão tribulado com aquela situação de estar vendo seu irmão sendo vendido para o Egito. Ele entrou em pânico. Ele entrou, para mim, em depressão, porque ele quis fugir. Ele fugiu da sua parentela e foi parar numa cidade chamada Adulão, uma cidade ruim. Ele desceu da onde ele estava para Adulão. Quando nós entramos em situações a qual não estamos dando lugar para Deus, a gente está sempre o quê? Descendo. E quando o cristão, ele desce, meu irmão, ele passa a ouvir mais o diabo do que o próprio Deus. Aí é que está. Essa palavra encaixa em todos nós. Quantas vezes nós já descemos? Quantas vezes a gente já foi em lugar que a gente não devia ir? Quantas vezes nós já falamos coisas que não devia falar? Todos nós, irmãos, nós somos pecadores. Eu preciso estar bem atento para estar o quê? No plano de Deus. O plano de Deus é onde você vê José. José, ele o tempo inteiro queria o quê? Servir a Deus. Ele foi parar onde? No Egito. Eu fico imaginando isso. Onde que era pior? O Egito ou Adulão? Eu vou ficar com o Egito. Muito pior. Né? Aí você pega, José foi para um lugar muito pior, mas sobre a guarda de Deus. Olha para você ver que fantástico. Não importa o lugar que eu esteja, eu preciso ter a presença de Deus. Eu preciso estar sobre a unção de Deus. Isso me basta. Na unção de Deus, olha que coisa forte. Eu escuto muitos homens, né, aconselhando e tal, e falam assim: pastor, eu caí, mas também que a mulher me provocou demais. Eu falei assim: não põe culpa na mulher não, meu filho. Assuma seu erro, né? É um problema de transferir. Eu estou errando por causa disso. Nada disso, está errando porque você está na carne.
Você está com dificuldade porque você está na carne. Quando a pessoa está na carne, ela ouve mais o diabo do que Deus. Você acha que é vontade de Deus você ter pensamentos horríveis? Você está sempre sobre choque de pensamentos? Não é. Não é. O Espírito de Deus, ele nos faz ser firme, independente da situação, da ocasião. Aquela mulher de Potifar, diz a palavra que ela ia atrás daquele menino. Ela provocava de tudo quanto é jeito. Sabe o que ele fazia? Ele pensava em Deus. Ele não pensava na sua carne, nos seus desejos. Ele não pensava em cair. Depois eu caio e depois eu peço perdão. Ele não pensava isso. Ele não negociava a sua salvação. E quantas vezes nós negociamos a nossa salvação brincando em estar do lado das trevas? Eu sou assim mesmo. Não. Todos nós somos cheios de defeitos. Mas o milagre, o dono da cura, o dono da libertação, Ele quer trabalhar em nossa vida, em nosso caráter, em nossos corações, em nossos pensamentos. O tempo inteiro Ele está lutando por nós, para que a gente seja estável. E aí você pega aquele menino, vivendo ali naquele lugar. Você conhece toda a história de José, entre altos e baixos, dificuldades, problemas, ataques, perseguições, foi parar na cadeia. E em todo lugar aquele menino estava pegando, sendo pego o quê? Dando fruto. Dando fruto, irmão, independente de onde ele estava. Quantas pessoas hoje, às vezes, vão parar na prisão injustamente, como José foi. Mas muitos escolhem murmurar. Muitos escolhem reclamar, muitos escolhem amaldiçoar, entregar os seus lábios a amaldiçoar. Será que isso é a vontade de Deus, sendo que Ele tem um plano de salvação para todos nós? Claro que não, são escolhas. Escolhas. Eu preciso entender e ver o meu momento hoje. O meu momento, o seu momento, sabe o que vai acontecer? Nós sempre vamos estar com um tipo de pensamento só. Eu preciso melhorar, eu preciso orar mais, eu preciso crescer mais, eu preciso ter mais a unção de Deus, eu preciso ter mais a presença de Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter, eu preciso ter cheio da unção do Espírito de Deus. Esse pensamento faz com que a gente seja uma pessoa humilde. É aí que Deus trabalha. A gente fica pequenininho, sabe? Não deixar a arrogância passar na frente da humildade, da soberba, da vaidade. Nada pode ultrapassar para tudo, as coisas de Deus, de Deus de trabalhar na minha vida. Quem aqui nunca foi soberbo? Quem aqui nunca foi vaidoso? Quem aqui nunca foi arrogante? Mas isso atrapalha você ter a presença do Espírito de Deus. E se a gente não reconhecer isso, como que eu vou me libertar disso? E já vai brincar, gente. Lá, quer ver? Vou fazer ela ficar arrogante agora. Ele vai e avacalha tudo. E aí a pessoa vai, ouve, aceita. E aí? Passa um dia passando vergonha. E acha que está atacando pessoas. Mas ela está se auto-atacando. Ou ele está se auto-atacando, né? A pessoa que está passando vergonha, ela pensa que está atacando. É igual quando uma pessoa trai a outra. Aí passa na rua, aí o povo fala assim, lá, chifruda, ou chifrudo. Não é assim? O problema está em quem fez isso. Estou errado ou estou certo? Mas o ser humano, ele inverte as coisas. Ele quer envergonhar aquele que não fez a vergonha. Não é? Então entra nesse tipo de raciocínio. José, ainda que estava no Egito, ele não negou a manifestação de Deus, ele não perdeu a presença do Espírito de Deus. Aí você pega Judá. Judá, ele era o quarto filho
de Jacó. Simeão, Rúben, Levi. É isso? Simeão, Rúben, Levi. Aí vem Judá. Aí Judá pega e desce para Adulão, né? Num lugar que não era a vontade de Deus para ele. Ele chega naquele lugar, aí eu fico imaginando o mundo espiritual, o diabo está no meu campo. Imagina um cristão que estava ali servindo a Deus, repreendendo, expulsando o demônio, daí a pouco vai para o campo do diabo. Aí eu quero agora que você transporte para a sua mente. Imagina uma mente que está adorando a Deus, invocando a Deus, e daí a pouco você leva a sua mente para o campo do diabo. O que ele vai fazer? Vai bagunçar tudo. Estou falando isso porque eu passei por isso. Eu sei muito bem falar sobre esse assunto. Tá? Isso acontece com todo mundo. Não tem jeito. Né? Eu tinha, por exemplo, uma época, eu tinha ciúme da minha mulher. Vamos citar esse exemplo. Eu tinha ciúme da minha mulher. Aí, eu olhando, tal, daí a pouco, o diabo, ela está te chupando. Aí você, será que é Deus que entrou? É o diabo. Vai lá, brigar com ela. Aí você vai e começa a brigar. É desse jeito. Aí o diabo vem, a hora que você descobre ele vem de novo. Aí ele vem e sopra. Está distraído, está repreendido, capeta imundo do inferno. Sai no nome de Jesus e não volta mais. Ele entrou. Você não é mais aquele campo minado. Né? Aí Judá, ele saiu da sua terra e foi lá para Adulão. O que o diabo fez? Ele começou a gostar do lugar, foi ficando, até jogar o quê? Um atrativo na vida dele. Qual foi esse atrativo? Uma mulher que chama Sua, não é Sua não, tá? É o nome dela, né? Mulher que chama Sua. Aí esse homem foi e ficou agarrado ali naquele lugar. E assim que o diabo passa, ele faz as pessoas o que? Ficarem agarrados, não tem chance de voltar. Agarra ali, agora esse é meu, mais ou menos desse jeito. Aí ele vai e engarrancha, vai engarranchando. Aí tem 3 filhos, Onã e Selá. 3 filhos, teve 3 filhos. Aí ele arrumou uma mulher, o primogênito dele chamado Tamar. Eles casaram e eles não tinham filhos. Deus não agradava da posição espiritual de Onã, de O que ele fez? Matou ele. Tudo começou com a descida de Judá. Um erro. Aí passou Tamar para Onã. Onã, toda vez que ia namorar Tamar, ele ejaculava na terra. Deus não se agradou dele e levou ele também. Olha como que o homem é. Olha raciocínio comigo aqui agora, essa passagem, nesse momento dessa mensagem. O que Judá fez? Pôs culpa em quem? Na Tamar. Vai embora que você é amaldiçoado, ué. Sai de perto de mim. O problema está nele. Você está me entendendo? Como que nós somos? Nós só colocamos transferência
de problema nosso para as outras pessoas. A gente não enxerga o nosso próprio e transfere para o outro. Estou falando verdade da nossa vida ou não? Uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Nós sempre gostamos de colocar a culpa nos outros daquilo que a gente também está fazendo. Bem político hoje, então, você está vendo isso demais. A pessoa faz uma besteira, está fazendo um tanto de besteira, ela pega e joga no ventilador que aquele fulano está fazendo tudo aquilo. Na hora que você vai ver, e aí mandou Tamar de volta para a casa dos seus pais. Ela ficou lá, com certeza chateada. Ela pensou que ela ia ficar com o último filho dele, sei lá. Mas aí Judá ficou com medo de ele morrer também. Falou assim: o quê? Eu vou mandar essa mulher volta para essa casa dos seus pais. Mandou ela de volta. Ela não ficou satisfeita, porque aquela mulher, aonde ela fosse, ela estava marcada. Ninguém ia querer ela mais. Naquela época era assim. Hoje também mais ou menos é assim. E aí ela fica sabendo que Judá ia numa cidade pertinho da casa dela, chamada Tima. E quando ele chegasse naquela cidade, ela ia armar um plano. Ela arquitetou um plano. Olha bem para você ver como o diabo estava bagunçando todo mundo. Esse plano que ela arquitetou era plano de Deus, irmão. Ela tirou a roupa dela de viuvez, toda de preto, e se transformou com roupa de prostituta. Sabe por que ela fez isso? Olha bem o raciocínio das coisas das trevas. Como que o diabo age? Ela já conhecia Judá. Ela sabia o ponto fraco de Judá. Qual que era o ponto fraco de Judá? Mulher. Você pensa que o diabo está brincando aí, meu irmão, de querer povoar o inferno? Ele sabe o meu ponto fraco, ele sabe o seu ponto fraco. Basta eu reconhecer o meu ponto fraco e não brincar com ele. Não brincar com ele, não tem que brincar. Qual que é o seu problema hoje? Qual que são as suas instabilidades emocionais hoje? Quais são aquilo que mais o diabo tem te atacado hoje? Meu irmão, eu durante grande parte da minha vida eu vivi assim, ó. O sangue de Jesus tem poder, sai daqui, me rola nas trevas, sai da minha mente, pensamento das trevas, sai no nome de Jesus. Vai. E minha mulher não tem um jeito. Capeta demais, nós temos que ficar lendo essas porqueiras. Eu o tempo inteiro, o sangue de Jesus tem poder. Põe a mão no coração. Meu Deus, eu não posso ficar com meu coração duro para aquelas pessoas que fizeram isso. Meu Pai, eu tenho que estar aqui nessa terra para abençoar, meu Pai, não é para amaldiçoar. Quantas vezes, gente, nós dentro da igreja amaldiçoamos pessoas, ficamos com raiva de gente. E nós estamos aqui alimentando de palavras de Bíblia. Está certo fazer isso? Mas a gente faz, e aí? Eu preciso reconhecer e parar com isso. Certo ou errado? Certo ou errado? E aí, Tamar pega e põe uma roupa de prostituta. E foi lá, eu tenho certeza. Na hora que ele me vê, ele não vai me reconhecer, que eu vou tampar o rosto, mas ele vai vir com tudo. E assim é o diabo com as pessoas. É só fazer isso aqui, ó, joga uma esquinha, você quer ver? Vai com tudo. E ele fica rindo da gente. Olha, me deu uma raiva quando eu tive essas visões do diabo rindo de mim. Sabe? De saber, tudo que eu faço ele cai. Tudo que eu faço, ele obedece. Tudo que eu faço, ele faz. Isso me deu um nojo. E esse nojo das coisas do mundo, ele precisa chegar a hora de manifestar em nós. Como que vai manifestar esse nojo?
de ser atacado, usado pelas trevas. Eu deixar a palavra entrar, meu irmão. O discernimento vem junto, a unção vem junto, a Bíblia começa a entrar dentro da minha vida, dentro do meu coração. E antes que o diabo tome posse, o Espírito de Deus que luta por mim e por você, ele vai nos convencer. Esse é o trabalho dele. Ele vai nos convencer. Olha ele aí, está tentando te atacar, está tentando te pegar de novo. Olha aí. A Bíblia fala em Amós 3, versículo 7, que Deus usa os profetas para avisar o povo antes. Ele usa, o próprio Deus usa e nos avisa através do teu Espírito Santo para nos convencer. Olha, eu estou te falando, está acontecendo isso, isso e isso. Aí você deixa entrar e começa, sem ninguém perceber, a lutar. Dentro de você tem um cachorrinho branco ou pretinho, né? Já vi esse exemplo um monte de vezes. Mas é assim que funciona. Vai começar a brigar. O capeta não está querendo sair, mas eu vou dar lugar pro de Deus, e o de Deus vai ter que vencer as trevas e ele vai ter que sair. É mais ou menos desse nível. A nossa libertação se manifesta assim. Eu fiquei dentro da igreja há vários anos, nunca manifestou um demônio. Mas isso não quer dizer que não tinha. Está me entendendo? Eu então parti para cima. Olha, eu quero realmente ser salvo. Eu não quero ser encosto, cabide de demônio. E eu vou fazer o que precisar fazer para ser livre. Para ser livre. E você pega Judá, ele ainda não tinha esse entendimento e essa visão, estava todo engarranchado. Na hora que ele fez o ato, ele quis pagar Tamar com um cabrito. É um cabrito? Era um cabrito, não é? Tamar, ela estava possessa, não é? Vestida de prostituta. E ali o diabo, ele sempre quer mexer nas coisas espirituais. Ela falou, não, cabrito eu não quero não. Eu quero um lenço, um cajado e um anel. Olha bem que você vê, o lenço, só as pessoas importantes que tinham para limpar o suor. O cajado era a autoridade do homem. Moisés abriu lá o mar, né? Como é que foi? Com o cajado. Né? Aí você pega o anel, era o que? As assinaturas, né? a sua assinatura, né? Reconhecendo que era você mesmo ali, usava o anel. Então ela pediu 3 coisas, que eram as coisas mais importantes que o Judá tinha: a sua autoridade, o seu reconhecimento e a sua assinatura. E ele deu. É assim que acontece quando nós não temos o Espírito de Deus. A gente dá na mão do diabo as nossas coisas mais importantes. O que é mais importante hoje em nós? A nossa alma. A nossa alma. Quando a gente tem o discernimento, o entendimento, nós vamos saber, peraí, o diabo está trabalhando para poder pegar a minha alma. Não é só um ato sexual, um roubo ou alguma outra coisa ilícita. Ele quer a alma, o tudo. Diante de uma batalha dessa, você ainda pega crente ou cristão esmolecido, emburrado, sem oração, sem comunhão, não esforça. Meu irmão, o diabo está rindo de quem está vivendo assim. Isso é uma palavra para a gente ter um entendimento, a revelação e tomar uma postura. E é tão simples.
É tão simples. Como o diabo usou Tamar para pegar Judá no ponto fraco, ele nos dá uma postura para também pegar o ponto fraco do capeta. Qual que é o ponto fraco do diabo? Ele não aguenta. Ele não aguenta homem e mulher que ora. Ele não aguenta homem e mulher que consagra. Ele não aguenta homem e mulher que luta para não falar mal das pessoas, para não mentir. Ele não aguenta isso. E aí, em cima dessas revelações, eu tenho uma rica oportunidade de me posicionar. E como que um cristão posiciona? Com atitude. Atitude. É num culto desse, olha para mim, fala. É num culto desse que a minha vida pode mudar e a sua vida também. Num lugar simples desse, nós estamos tendo a rica oportunidade de mudar o percurso do nosso caminho. De falar assim, olha, a partir de hoje, a minha alma não está à venda. A minha vida não está à venda. Eu não sou negócio de joguete do diabo, de ficar brincando comigo de bolinha para lá, bolinha para cá. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso. Eu estou aqui nessa terra junto com você para retermos a unção de Deus e não a presença maldita do diabo. Eu lembro na época que eu comecei a receber ministrações assim. Aí, para quem não sabe, eu era jogador de futebol. Jogador de futebol tem uma mania, tem que entrar com o pé direito. E tem uns que ainda dão três pulinhos ainda. Hein? Pra quê? Para ser abençoado. Já fez isso, irmão? Ah, se você tivesse feito. Já fez isso, filho? Já fez. Já fez isso? Ah! Eu já até vi, te dei bomba. Mandou um vídeo pra mim do joguinho dele. Olha que eu vejo o menino entrando em campo. Aí 300 pai nossa. Pai nossa não me entendeu por mais. Deixa ele dormir, peguei na reta. Nunca mais, né? Graças a Deus. É assim, a gente pega o erro, vai aprende e você é humilde e toma posse. Aí eu recebi uma palavra que isso era o quê? Uma benção. Uma coisa do diabo. Eu disse, agora eu sou do lado de Jesus. Agora eu vou entrar com o pé esquerdo. É o contrário. Quem te abençoa é Deus, é por mim, não? Se libertar. Se libertar, meu irmão. Eu ia na missa, tinha que dar beijinho em tudo quanto é fita. Se eu não fizesse aquilo, eu achava que não ia funcionar. Com todo respeito com quem faz, mas na Bíblia não me ensina isso. Todo mundo beija, filho. Fica babujada, suja. Já na época do Covid, viu? Então, quando a gente abre o coração para Deus, a gente perde o medo. O medo de enfrentar as coisas das trevas. E passa a ficar o quê? Cheio de coragem. De querer desafiar, de enfrentar. Peraí, o maior que está em mim do que o que está no mundo. Peraí. Opa, para. Eu não sou mais obra das trevas nessa terra. Eu estou aqui como filho do Deus vivo. Eu sou milagre ambulante. Eu tive Deus falando isso comigo, eu fiquei maravilhoso, eu fiquei feliz demais. Quando Deus falou assim, olha, vou te transformar em um milagre ambulante. O que é isso? Aí eu comecei a raciocinar, né? Ambulante, quem que anda para lá e para cá, né? Então eu vou ser um milagre em todo lugar que eu for. É lindo isso, irmão. Ser um milagre ambulante. Você tem coragem hoje de querer sair daqui
sendo um milagre ambulante. Diz amém. Amém. Aqui, vai dormir com esse amém aí, tá? É a mente com força só. Eu, hein? É chegar e partir para cima. É isso que Deus espera de nós. Tiago 4,7 fala: resistir ao diabo. Não é resistir a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Aí o povo quer resistir às trevas, não resistir a Deus. Não vai funcionar. Deus te trouxe aqui para poder criar um gigante dentro de vocês, para enfrentar qualquer que sejam os Golias da sua vida. Aí você pega Tamar, descobriu que estava grávida, foi lá na casa de Judá, ficou sabendo que ela estava grávida, mandou que ela viesse para ser apedrejada. Olha bem você ver. A culpa toda começou com ele. Nunca era de Judá. A casa caiu. A hora que iam apedrejar, ela chega lá com o quê? Com o lenço, o cajado e o que é outro? O anel. Com aquele olha. Imagina a carinha daquele abençoado. Que cara de tacho que ficou aí. Ei, nós é meu. Como é que essa mulher ficou? Tá lembrando aonde foi a brecha? É assim que a misericórdia de Deus também trabalha. Ele vai lembrando a gente. Vai lembrando a gente. Olha, está acontecendo isso. O diabo está fazendo isso. O diabo está tirando a sua paz. Está tirando a tua alegria de viver. O diabo está te rodeando. Ele está te rodeando para te oprimir, para te deprimir, para te deixar todo atordoado. Tudo começou assim. Ele foi rodeando, até fazer Judá descer para Adulão. Ele não vem com rabo, com chifre. Ele vem de mansinho. Se Davi tivesse parado no primeiro olhar, ele não tinha cometido um erro com Batseba. Mas ele não conseguiu parar no primeiro olhar. Nós precisamos aprender a parar de deixar o diabo trabalhar e usar a gente. É fazer como José, ainda que as ofertas vieram sobre ele, ele foi homem de Deus para dizer: eu não quero. Se ele caísse, ainda que, como é que chama a mulher lá do Potifar? Esqueci. Ainda que a mulher de Potifar fosse usada pelo diabo, a culpa era de José, que deu lugar, porque o chamado estava sobre ele. Mesmo no Egito, Deus criou um plano divino para a vida dele. Olha bem que você vê. Mesmo você estando em qualquer lugar, mas que seja na presença de Deus, Deus cria um plano divino para te honrar. E assim Deus fez com José. Mas eu não posso vender minha alma para o diabo. Fecha os teus olhos. Oh Deus, Tu és fiel, Tu és santo. Meu Pai, quantas coisas erradas aconteceram, meu Deus. Naquela época, Abraão mostrou, meu Pai, seus filhos, Isaac, Jacó. Eles não tinham que arrumar mulheres estrangeiras fora da fé deles.
Ó, meu pai, Abraão foi buscar longe uma mulher, meu Deus, para Isaac, mas do seu povo, da sua parentela. Aí você pega, meu pai, Judá, sabendo de toda a linhagem, de todos esses exemplos, meu pai, foi fazendo tudo ao contrário. Nós sabemos, meu irmão, ao decorrer da nossa vida, tudo que nós aprendemos de certo e tudo que nós fizemos de errado, mas nós não podemos querer permanecer no erro, senão a gente começa a achar que o errado está certo. É o que a gente está vendo no mundo de hoje. O errado hoje parece que está certo, e aquele que busca as coisas certas está errado. Não nos deixa, meu Deus, ficarmos enganados. Nós precisamos, meu Deus, continuar o teu plano e estar no lugar que o Senhor quer que a gente esteja, fazendo a tua vontade, meu Pai, independente, meu Deus, do lugar, mas que a gente esteja, Senhor, sobre o plano divino. É o plano divino que define a nossa vida. É o plano divino, meu Pai, que vai nos constituir filhos e filhas de Deus. É o plano divino. E nós aprendemos, meu Pai, se eu tenho o Espírito de Deus, e se o Senhor habita em mim, eu escuto a tua voz. Eu não escuto a voz do diabo. Pelo contrário, eu sei quando ele quer falar e está falando comigo. Mas que nessa manhã nós vamos usar esse culto para dar um basta no mal, para dar um basta nas obras das trevas, naquilo que está lutando pela nossa alma, para estarmos recorrendo somente às coisas santas, em nome de Jesus.